A paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala, pastor Daniel Blex. Estamos mais uma vez aqui para fazer um vídeo de pregação neste Natal. Que eu vou fazer um livro aqui, um versículo, um livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Então esses principais presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: o rei dai vive para sempre. E os principais do reino, os presidentes, prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a seu rei, seja lançado na fogo dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito, e assim a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou, e está escrito o edito. Daniel, pois enquanto soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia seu quarto já nela aberta de banda de Jerusalém. E de 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costume fazer. Então aqueles homens foram juntos, acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Para nós ver a fé daquele homem. Daniel é um homem da Bíblia que a gente pode se espelhar, porque um homem de fé, um homem que mesmo sendo proibido de orar, porque aqueles homens que perseguiam ele, falaram ao rei fazer um decreto para durante 30 dias não adorar nem a outro Deus, nem a outro homem, só ao rei, porque sabia que Daniel orava 3 vezes no dia. Assim é o verdadeiro cristão, assim é o verdadeiro filho de Deus, assim é o verdadeiro pessoas que querem vencer. Mesmo você não sendo um cristão, mas sendo conhecedor da palavra, mas se você quer vitória, tem que orar. Não consegue orar 3 vezes no dia, ora 2, 1, mas sempre orando. Nós costumamos orar qualquer hora que puder, mas o bom é de orar nas horas nona, a hora que Deus mais nos responde. Muitos não sabem a hora nona: 3 horas da madrugada, 3 horas da tarde, meio-dia, meia-noite, 6 horas, 18 horas, 9 horas, 21 horas, é as horas nona. A hora Deus responde em qualquer momento, mas é a hora que nossa resposta é mais rápida. Para ver, Daniel orava 3 vezes ao dia perante aqueles homens que podiam dizer seus inimigos, seus perseguidores. Porque nós sabemos que ali era que as pessoas carnais perseguindo mesmo Daniel. Mas hoje nós sabemos que tem pessoas que perseguem os cristãos, e tem até o inimigo usa as pessoas para perseguir os cristãos. Então, nós sabemos que os dias são maus, os dias são de treva, e cada dia vai piorar mais. Como era com Daniel, vai acontecer com nós. Nós podemos estar orando, mas tem alguém nos criticando, tem alguém dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que nós adoraremos um Deus que ninguém vê, que não tem rosto, que não tem olhos, que não tem boca, que não tem ouvido. Mas é um Deus espiritual. Não precisa nós ver Ele para falar com Ele. Nós sabemos que quando nós falamos o nome dEle, Ele está pronto para nos ouvir.
Assim Daniel orava ali e Deus estava aguardando ele, que nem o mal ia lhe acontecer, nem o mal, como diz a palavra de Deus, chegará na sua tenda, porque Daniel era um verdadeiro homem de Deus, era um homem fiel perante o Senhor, podia passar por luta, perseguição, e ele estava firme com Deus. Assim é nós, podemos passar perseguição por calúnia, falar mal de nós, pensarmos dizer que nós seremos derrotados, não vamos conseguir. Aquele que tem Deus, ele vence. Aquele que tem Deus, ele está firme. É aquele, igual aquela pessoa, aquela casa que é alicerçada na rocha, na pedra. Ali pode vir o vento, o temporal, nada abala. Agora aquela pessoa que está na areia, no deserto, vem um ventinho, vai. Porque não tem fé, não ora, não busca a Deus, não crê no seu Deus. Acha que muitas vezes está passando por luta, por prova, perseguição, por calúnia, passando por necessidade. Acha que Deus nunca mais lhe responderá, nunca mais vai lhe dar ouvido. Muitas vezes não temos orado a Deus, muitas vezes temos orado, mas no mesmo momento que nós oremos e murmuremos, Deus já não dá a nossa vitória, Deus não responde, porque nós temos que orar e crer que Deus vai nos dar vitória. Daniel sabia daquele decreto, sabia que aqueles homens tinham feito, levado aquele decreto até o rei, o rei tinha selado o seu anel, e agora como é a mesma coisa que um governador, um presidente lá assinar, está assinado, ninguém volta mais atrás. Assim era aquele rei, ele selou com o seu anel ali, não podia voltar atrás, nem que ele quisesse, porque aqueles homens estavam perseguindo Daniel para achar uma acusação para ele não orar ao seu Deus. Se for até o rei e falar aquilo ali, o decreto, mas Deus não sabia que envolveria Daniel. Falou ali para adorar a ele, e ele se empolgou que ia adorar ele, não ia adorar outro Deus, a outro homem, ninguém. Mas Daniel não fechou a janela da sua casa, não fechou, tinha janela para tudo que era lado. Daniel estava ali firme, orando a Deus, não se importava com aqueles homens que estavam olhando, se ia falar para o rei, para onde ia levar ele, se quisesse salvar a vida dele. Assim é conosco. O inimigo pode querer tocar na nossa alma, Deus não, na nossa carne, Deus não deixa. Mas se Deus permitir, vai tocar na nossa carne, mas na nossa alma é de Deus. Aquele que aceitou Jesus, que é lavado no sangue de Jesus, seu nome está escrito no céu, aquele pode ficar tranquilo. Se ele partir dessa terra hoje, ele vai morar no céu, vai para o seio de Abraão. Depois, quando Jesus vir buscar seu povo da terra, vai chegar lá e o Senhor diz: seja bem-vindo, meu filho, a tua casa, a terra prometida, a terra que eu prometi para ti. Como eu disse, eu vou para o Pai e preparar outro lugar, e um dia eu voltarei. E aqui o teu lugar. É um homem de fé, Daniel, orando a Deus. Ele é um espelho para nós. Nós temos que estar firmes com Deus. Está difícil, está ruim, a cruz está pesada, mas nós temos Jesus. Larga Jesus e tenta carregar sua cruz para ver se você consegue. Cai no primeiro passo que você der. Porque o homem e a mulher que não tiver Jesus, ele vai para onde o vento sopra, uma folha seca. É onde o inimigo manda, ele vai. Se o inimigo chega na mente dele, faz ele usar algum vício, ele vai. Usar alguém para convidar para ele fazer tal coisa, ele vai, porque não tem Deus. A sua mente é vazia, a sua mente não tem quem guia, é guiada pelo inimigo. Nós só temos que servir a um ou ao outro. Se nós entregar nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossa alma para Jesus, vamos ser guiados por Ele. Agora aquela pessoa que quer viver no mundo, a Deus dará, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu que sei de mim, não é ela não. O inimigo está guiando a vida dela. Convida para fazer festa e beber, usar algo que não agrada a Deus, fazer a vontade da carne, aí não adianta. Não adianta quer dizer que o meu eu, se o teu eu
está te guiando não é Jesus. Nós temos que deixar que Jesus nos guiar. O que Jesus falar para nós, nós temos que fazer. Quando nós sentir de orar, quando nós ir no nosso deitar, no nosso levantar, aí no nosso trabalho, nós temos que orar a Deus. Nós tivemos um minutinho, orar a Deus, para Deus nos guardar, nos proteger, abençoar nossa vida espiritual, material, conjugal, nossos familiares, fazer a obra do nosso familiar. Daniel estava orando, ele apresentava os seus pedidos a Deus, ele falava com Deus, e aqueles homens perseguiam Daniel, perseguiam a ele, porque sabia que ele servia um Deus de poder. Mas aquele que persegue os cristãos, ele acha que vai ter vitória, ele só tem derrota. Os cristãos têm Deus na vida deles. Há daquele que se levantar contra o cristão. Deus está vendo aquele que está se levantando contra o cristão, está falando mal dele, está perseguindo ele. Se o cristão dobra o seu joelho e apresenta aquela pessoa perante Deus, Deus vai lá e toca nele, permite algo acontecer com ele para ele ver que no filho dele ninguém toca. Ali é igual aqueles homens lá que fizeram perseguindo Daniel, tentaram achar que o perseguir Daniel, que Daniel ia ser pego, ia ser lançado na cova dos leões, e ser lançado na cova dos leões, os leões iam devorar ele, e eles iam ficar por cima, achando que eram os donos da verdade, achando que só eles, abaixo do rei, eles eram os tal, fizeram ali uma junção entre eles para derrubar Daniel. Daniel carnalmente estava sozinho, e eles ali estavam entre 3 ou 4, até mais. Mas espiritualmente Daniel tinha mais do que eles. Daniel tinha Jesus, tinha Deus. Deus estava com eles, seus anjos estavam ali junto com Daniel. E eles podiam estar ali rodeados de demônio, de Satanás. Aí, mas pode ter milhões de demônios, milhões de anjos. Quem tem seus anjos é Deus. Porque Deus é poderoso, Deus criou o céu e a terra. O inimigo, ele era um anjo de luz, ele foi rebelde lá no céu. Ele quis mandar no trono de Deus, e Deus quis tomar o trono de Deus, que se dividiu o trono de Deus, e o trono de Deus não é dividido, é só dele. Ele é o dono desse mundo, dessa terra, ele faz o que ele quer, como diz a palavra de Deus, operando Deus, quem impedirá? O homem acha que consegue tudo, que ele acha que faz, diz que faz e acontece, mas se Deus dizer que não faz, não adianta ele tentar, porque não consegue. Pode usar máquina, fazer tudo, Deus não deixa. Porque ali, Daniel estava sendo lançado na cova dos leões. Eles pensavam, Daniel vai ser lançado lá, ele botar o seu pé dentro da cova dos leões, os leões vão devorar ele vivo. Bom, um pedaço para cada lado, já era ele. O rei não quis saber de a sua janta, sua coisa, música, não quis. O rei se perturbou porque quando falaram que era Daniel ter sido lançado na cova dos leões, ele não pôde mudar, porque era o decreto que ele tinha selado, tinha assinado, não podia revogar. Mas ele disse que Daniel, pode ser que teu Deus te livre. O rei sabia o Deus que Daniel servia. Aqueles homens não sabiam, achou que Daniel servia um Deus de Baal, que não responde, um Deus que não ouve. Quando Daniel entrou na cova dos leões, Deus mandou os leões jejuar. Os leões foram deitar e Deus despediu Daniel. Pode fazer travesseiro dos leões, Daniel. Pode dormir teu sono tranquilo, que eles estão vão te tocar. Eu estou aqui contigo, os meus anjos estão te guardando. Pode ficar tranquilo aí que nada vai te acontecer. E o rei não conseguiu dormir aquela noite porque ficou perturbado, achando que Daniel podia ser devorado por aqueles leões. Chegando lá, ele falou, Daniel, o teu rei, o teu Deus, te livrou da boca dos leões? E Daniel disse, sim, rei, meu Deus me livrou. E o rei se maravilhou, ele sabia que Daniel estava ali, mas ele estava ali, mas não estava sozinho. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na fornalha de fogo ardente. Ali que olhar, largaram o homem do rei, disse, larguemos 3 homens, agora eu vejo 4 semelhantes ao Filho de Deus, para ver como eles não estavam sozinhos também. Assim era Daniel, Deus estava lá com ele, os anjos estavam lá, os leões não fizeram nada. Aí o rei tirou Daniel para lá, e aqueles homens que perseguiam Daniel foram lançados lá dentro da cova dos leões. Aí vão ver a diferença.
Daniel saiu ileso, nem um dedo dele foi tirado, nem uma unha dele, nada foi tocado, um fio de cabelo. Agora aqueles homens que perseguiram Daniel, quando caíram lá, aí sim, aqueles foram devorados vivos, porque eles não tinham Deus. Ele perseguiu Daniel, é assim aquele que persegue os cristãos, mas só vai ter derrota. Acha que vai ter vitória, ele só tem derrota, porque os cristãos, Jesus está com eles, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. O inimigo pode estar ao nosso derredor, bramando como um leão, mas não toca, porque Deus manda o leão fechar a boca, o leão ali deitar, dormir, jejuar. Assim é na nossa vida. Daniel foi livrado e aqueles homens foram lá, jogados lá e foram devorados vivos. E aí, quem venceu? Foi Daniel, que estava sozinho carnalmente, ou aqueles homens que tinham ali muitas pessoas junto a ele, entre eles foram devorados tudo. Daniel venceu, porque aquele que ora, jejua e busca a Deus, medita na palavra do Senhor, lê a Bíblia de dia e de noite, quando tiver um tempinho está sempre lendo a Bíblia, aprendendo, esse sim tem vitória, porque ele sabe quando vem a luta, vem a prova, quando vem a perseguição, ele vai numa palavra, Deus fala com ele através daquela palavra. Assim é nós, você que assististe vídeo, preste bem atenção, Deus está falando contigo. Medita na Bíblia, te inspira nos verdadeiros homens de Deus, porque esses homens de Deus que aqui está escrito nos versículos da Bíblia, esses homens foram perseguidos, mas venceram, porque estavam com Deus. Deus estava na vida deles, porque eram os homens que oravam e jejuavam. Assim é os cristãos, eles têm que orar, jejuar, a sua fé está forte e firme numa rocha, para quando vir a luta, a prova, a perseguição, nada acontecer com ele. Não podemos estar alicerçados na areia, que vem um ventinho, vem uma chuva e cai. É aqueles cristãos que não estão alicerçados, aqueles cristãos que acham que estão firmes, que pode estar fazendo as coisas, pregar a palavra, fazer, vem uma luta, vem uma prova e cai. Aquele que verdadeiro filho de Deus que quer fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, ele tem que estar firme, porque os adeptos de Satanás vão se lançar contra nós. Então nós temos que estar firme e forte para quando vir a luta, vir a prova, nós estar firme com Jesus, nós estar preparado para o que vier contra nós, porque o inimigo lança as suas setas, o inimigo lança seus adeptos contra nós, como ali Daniel foi perseguido, mas venceu, e Daniel foi exaltado, e o rei viu que Daniel era um homem de oração, um homem que seguia a Deus, que orava a Deus, e ele disse: vive o Deus de Daniel, para ver, porque aquele que está firme com Deus, orando, buscando a Deus, ele vence. Pode demorar um dia, dois, quem sabe vários dias, mas se ele estiver firme na oração, pregando, orando, fazendo a vontade de Deus, clamando, Senhor, jejuando, falando a verdade que a palavra de Deus diz, nada vai atingir ele, não vai ser atingido, não vai ser derrubado, ele vai ficar firme, porque ele está no jejum, na oração, porque Daniel orava, Daniel jejuava e buscava a Deus 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Assim é o verdadeiro cristão. Vamos orar, meus irmãos. Você que está conhecendo a palavra de Deus, vai meditando na palavra de Deus, vai orando, buscando a Deus, jejum na madrugada, pede para Deus te ensinar, pede para Deus falar contigo, para tirar tudo que não presta da tua vida. Nós temos que falar com Deus para Deus nos abençoar, para Deus nos livrar, para Deus nos transformar, fazer um vaso novo, um vaso na mão do oleiro, não é aquele vaso rachado, aquele vaso quebrado, aquele vaso que não, o azeite bota em cima e cai embaixo. Nós temos que pedir para Deus, pode doer, pode ser sofrido, Deus me transforma, me abençoa, me faz um vaso novo. Eu quero ser um homem verdadeiro, eu quero ser como Daniel, Senhor, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero ficar firme contigo, para o dia que o Senhor vir buscar a sua igreja, Senhor, eu estar preparado, a minha veste branca e purificada. Deus abençoa a todos, fique na paz do Senhor Jesus, se inscreva no canal, compartilhe com seus familiares, com seus irmãos, assista o vídeo até o final, para quando nós estiver postando mais vídeo, o YouTube está lhe mostrando, está lhe mostrando, está lhe levando até você o nosso canal de oração, de pregação. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus, lê a Bíblia, busca o Senhor Jesus, te esforça, não volte para trás. Você é um conhecedor da palavra do Senhor,
não volte para trás, segue firme. Se a cruz está pesada, sem Deus, piorou sozinho. A Deus abençoe a todos, amém.